Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Introdução à Mecânica Quântica. Na aula de hoje a gente vai trabalhar os estados estacionários. O que quer dizer isso? As soluções estacionárias envolvendo a evolução temporal da equação de Schrödinger e a parte relativa à posição. Na aula passada, nós usamos separação de variáveis para poder entender e poder interpretar melhor, né, essa equação de Schrödinger. Ou seja, ela é uma ferramenta base para a gente poder trabalhar a mecânica quântica. Então, nada mais conveniente de pegar essa equação e trabalhar ela bastante para ver como ela se comporta em vários casos. Para quem já viu o meu curso inicial de física quântica, né? Ou seja, não é mecânica quântica, a física quântica, aquela física preparatória para você encarar a mecânica quântica, onde a gente viu o átomo de Bohr, nós vimos o princípio da incerteza, nós vimos as ondas de matéria de de Broglie, né? Nós vimos o comportamento fotônico, o efeito fotoelétrico e por aí vai. Dentro dessa parte, nós ouvimos falar da questão do princípio da incerteza. Olha, o princípio da incerteza ele age em vários parâmetros e um dos principais é com relação ao tempo e à energia. Você pode determinar qual é a energia que um elétron se encontra, mas você não pode determinar quanto tempo ele vai permanecer nessa energia. Bom, as soluções estacionárias, ela vem para dar digamos assim, um caso particular desse princípio da incerteza. Não é que ele quebra o princípio da incerteza, nada disso. Na verdade, essa é uma situação bastante particular, onde eu consigo determinar basicamente a energia. Vamos ver isso, como é que funciona? Então vamos lá. Olha, na aula passada, então, só para a gente fazer uma recapitulação aqui, a gente viu que a parte temporal da equação de Schrödinger, ela era mais ou menos assim. Então vamos colocar assim, vamos organizar nosso raciocínio. A parte temporal. Na parte temporal, a gente lembra que nós fizemos lá, chamamos xt, né, e tal, e chegamos nessa equação aqui. IH barra sobre T, dt, dtzinho, isso aqui é igual a energia. Essa é uma equação bacana, porque, nossa, minha letra está horrível novamente. Essa é uma equação bacana, porque ela nos permite. Eu estou só apagando aqui que eu vou reescrever, tá? Porque eu não gostei aqui da minha letra. Eu sou meio perfeccionista nisso. Vai ficar a mesma bosta, eu acho, mas tudo bem. 1 sobre t, dt, dtzinho, só para ficar mais caprichado. Tá aí. Igual a E. A gente viu que essa parte é a parte mais simples, né? A evolução temporal da equação de Schrödinger. Por quê? Porque ela admite uma solução geral para isso. Né? Se a gente pegar a parte de equações diferenciais ordinárias, elas sugerem que a solução geral para esse tipo de equação passa por isso aqui, t igual a uma constante normalizadora que multiplica um exponencial menos i t sobre h barra. Tá, é a variável complexa dela. E a gente vê que essa parte temporal ela é solucionável. Então a gente pode falar assim, olha, isso aqui apresenta uma solução legal. Dá para engolir, dá para a gente trabalhar um pouco em cima dela. A gente viu também a parte da posição. Então vamos colocar aqui também ó, a parte da posição. Parte da posição. Vamos lá. Nessa parte da posição, as coisas não são tão simples assim. Por quê? Porque ela tem duas energias envolvidas, né? E elas não são tão fáceis, equacionalmente falando, de serem resolvidas. Ou seja, ela apresenta um operador de Hamilton, né? O hamiltoniano, que ele fica mais ou menos assim, h barra ao quadrado sobre 2m.
que multiplica 1 sobre x vezes d2x, dx2, x em 2, não é isso? Mais o V, e isso aqui é igual à minha energia. Veja bem, se eu multiplicar todos eles aqui por x, por posição, né, pela variável posição, eu vou ter um x aqui, tá aqui, eu vou ter um x aqui, tá aqui. Beleza? Bom, na hora que eu fizer isso, né, eu vou simplesmente achar uma solução que passe por isso aqui. Ó. O hamiltoniano, né, isso aqui vai sobrar, menos H2 sobre 2m, que multiplica dx2, aliás, d2x, dx2, tá aí, mais v igual a E vezes x. Não é isso? Opa, faltou um x aqui. Bom, isso aqui, na verdade, ele demonstra o hamiltoniano. Por quê? Eu posso reescrever essa equação aqui usando apenas o operador hamiltoniano, que todos sabem é um operador energético, que multiplica x, e isso aqui vai ser igual a Ex. Ou seja, ele não tem uma solução tão trivial, porém ele nos dá uma dica muito bacana. Né? O hamiltoniano ele me dá essa ideia de como trabalhar esse operador na posição e também na energia. Ou seja, ele aceita matematicamente muito bem esses operadores de posição. Beleza? Os operadores hamiltonianos em cima da posição, perdão. Bom, então dessa forma a gente pode voltar naquelas questões probabilísticas que a gente viu lá na nossa primeira aula, né, a revisão de probabilidade, e ver como é que se comporta frente a essa nova parte solucionável, a evolução temporal e da posição da equação de Schrödinger. Vamos ver como é que ela se comporta estatisticamente. Então, vamos começar com os casos aqui, eu vou mudar a cor da canetinha, vamos começar com o primeiro caso aqui. O primeiro caso, né, o caso mais fácil, seria a gente pegar a distribuição de probabilidade. Então vamos colocar aqui, ó, distribuição de probabilidade. Probabilidade. O que seria essa distribuição de probabilidade? Você lembra do Rho de x, né? O Rho de x, na verdade, ele apresentava dessa forma. Na hora que eu fazia essa distribuição de probabilidade, eu tinha que pegar a minha função de onda, elevar ela ao quadrado em forma complexa, né? E achar esse valor. Então, isso aqui, na verdade, seria o que? O psi estrela, o complexo conjugado, né? Que é em função da posição e do tempo. Isso aqui é antes da gente colocar só para soluções, tá, pessoal? Multiplicado pelo psi normal, também em função da posição e do tempo. Beleza. Então, na hora que eu fizer isso, eu vou chegar na seguinte relação. Vamos colocar as soluções que a gente conhece, já que depende da posição e do tempo. Eu teria o Rho de x, admitido aqui já pelo operador posição, pela separação de variáveis, ele assumiria o x estrela, o x complexo conjugado, dependente apenas de x, multiplicado pela parte temporal, não é isso? Afinal de contas, ele depende também do tempo. Olha aí. Então tem que ser multiplicado pela parte temporal. E quem é a parte temporal? Esse cara aqui. Ó. Não é isso? Então multiplicado por A elevado a menos IET sobre H barra. Então vamos voltar lá. A não, né? O A ali é uma constante, eu por enquanto não vou mexer com ela, é uma constante normalizadora apenas. Então eu terei aqui o E, que multiplica elevado, né? A I, E, T, H barra. Vocês devem estar falando assim, pô, é menos IET. Não, nesse caso aqui não, porque eu estou mexendo com a parte estrela. Tudo isso aqui, ó, deixa eu mudar essa cor aqui, colocar de laranja. Tudo isso aqui, ó, corresponde a essa parte aqui, ó. Beleza? Então, só para deixar claro para vocês. Bom, isso aqui agora tem que ser multiplicado,
né? Botar um sinal de multiplicação aqui bem separado para vocês entenderem como que eu estou desenvolvendo essa equação. Agora pelo x normal, sem ser o x estrela, que multiplica agora o E normal. Aí vem o menos IETH barra. Então agora ele chega aqui com o IETH barra. Então o x posicional aqui é menos IET sobre H barra. E está aí. Bom, aqui está fácil de resolver, porque nós temos duas coisas aqui dependentes, né, dessa... Deixa eu só desmanchar isso aqui para ficar mais claro aí para vocês, para não virar bagunça. Vocês conseguem enxergar tranquilamente que esses dois caras aqui vão para o beleléu, né? Olha aí, vira 1. Vai ficar E elevado a zero, que é igual a 1, ou então o complexo conjugado dele mesmo dá 1. Né? Essa é uma regra básica. Ou seja, sobra apenas para a distribuição de probabilidade ρ de x, vai sobrar que o operador posição do complexo conjugado, vezes ele apenas aqui, vai ser dado por essa maravilhosa e gigantesca operação. Bom, você pode estar falando assim, poxa, mas que coisa mais sem graça. É isso mesmo, produção? É isso mesmo. O legal é você saber interpretar isso, porque uma vez que você chega nisso aqui, cortou essa variante do tempo aqui, ó, essa variante do tempo aqui foi para o beleléu, a conclusão máxima que você chega é o quê? Não depende do tempo. Então, o que acontece? Esse cara aqui, ó, ele não depende do tempo. A maior conclusão que você pode chegar, ó, não depende do tempo. Não depende do tempo. Tá aí. Bacanérrimo. Bom, se a gente fez isso para distribuição de probabilidade, agora a gente tem que fazer para todos aqueles cunhos estatísticos que a gente colocou lá atrás, né? Vamos agora para um 2 aqui. E para os valores esperados, como seria? Então, ó, vou colocar aqui agora uma situação 2, uma situação estatística 2, do qual engloba valores esperados. Valores esperados. Então, deixa eu só dar aqui uma sublinhada aqui, só para definir que são um subtítulo, uma subseção. Bom, o que a gente entende como valores esperados? Olha, o valor esperado, normalmente, de qualquer quantidade, né, vamos colocar assim, então, um valor esperado de uma quantidade, um operador Q, né, de uma quantidade qualquer, ela é dada pela integral de o seu complexo conjugado, de posição no caso aí, não é isso? Seria alguma coisa assim. A gente pode pegar a nossa função de onda, né? Na verdade, deixa eu só apresentar aqui, apesar de que eu acho que vocês fortunadamente se lembram disso muito bem, de um qualquer operador aqui, ele fica meio que um sanduíche entre essas duas funções de onda aqui, né? Isso aqui no dx. Bom, mas no nosso caso aqui, a nossa função de onda ela vai ter um complexo conjugado como esse aqui, né? Que é essa parte aqui, lá, que corresponde a essa parte aqui, ó, lá. Não é isso? Bom, você quer saber? Eu vou até copiar, porque fica mais fácil até, né? Então eu vou copiar aqui, pra vocês entenderem que, na verdade, não tem nada de novo assim aqui, né? Deixa eu só tirar essa parte aqui, porque eu tenho que respeitar isso. E da mesma forma, eu vou ter que colocar aqui também esse cara. Então, vou copiar aqui também. Opa, acabou que eu apaguei o sujeito aqui. Vou copiar esse cara aqui também e vamos ver o que vai dar. Então, ó, vai estar o operador ali, esse cara aqui. Já vou deixar ele nessa posição mesmo, tá ótimo. Beleza. Aqui entre eles, sanduichado, fica o meu operador qualquer aí, né? De uma quantidade Q. E claro, né, o valor esperado dessa quantidade Q. Oh, aqui eu estou colocando o valor esperado, né, gente? Não tem nada a ver. O valor esperado dessa quantidade Q
do operador Q, vai ser dado por essa integral aqui que vai de menos infinito até mais infinito. Tá? Lá em cima eu não coloquei, mas fica subentendido. Ok? Bom, mais uma vez, né, pessoal, a gente vai cortar, né, esses S, aqui dx, né, claro. Mais uma vez, esses S serão cortados. Por quê? Nós vamos chegar aqui, simplesmente, cortar esses camaradas aí, de novo, plá, plá, e o que que acontece? Vai ficar que o nosso operador também não dependerá do tempo. Ou seja, esse Q que está aqui, só para clarificar, esse valor esperado de Q, ele vai ser, na verdade, a integral de menos a mais infinito do meu x estrela Q x total. Isso dx. Beleza? Então, a conclusão que a gente chega é que ela também não depende do tempo. E isso é muito legal. Por quê? Porque vai ter uma consequência lá, já na hora que a gente for calcular a estatística total dele, né? A variância dele. Então, aqui que fique bem claro, ele também não varia, não depende do tempo, né? Não depende do tempo. Ótimo. Então, deixa eu só colocar aqui para ficar bacana. Bom, só uma coisa também que tem que deixar claro, se para uma quantidade qualquer Qzão não depende do tempo, então, olha, para a posição também não, tá? Seja para esse cara aqui, esse operador, que também vai ser isso aqui, não depende, seja para o operador momentum, que ele vai ser a derivada parcial de alguma coisa em relação à posição, também não, desse alguma coisa aqui que a gente ainda não sabe o que que é, beleza? E também o operador energético, né? O operador energia cinética, por exemplo, né? Que aí no caso já vai ser uma derivada segunda parcial, né? Em relação à posição, né? Dx2 de alguma coisa aqui, também não vai depender do tempo, beleza? Então que isso fique bem claro que esses caras aqui também não dependem do tempo. Deixa eu só colocar uma acetona aqui, porque na hora que vocês pegarem essas notas em PDF aí junto com a aula, vocês terem ideia de que isso aqui também não vai depender do tempo. Perfeito? Então vamos adiante. Vamos agora então ver um caso à parte disso aí, porque a gente precisa definir, na verdade, o que define, né, essas soluções estacionárias. Então, vamos colocar isso aqui, seria um caso 2A, pode ser isso aqui, ó, 2 subitem A. Eu teria um caso aqui, por exemplo, um subitem B, que englobaria também essa questão do hamiltoniano. Se eu fizer a mesma coisa, essa mesma matemática para o hamiltoniano, vamos ver o que a gente acha? Então, se eu fizer o valor esperado de um operador de energia, né, que é o que eu acabei de citar aqui agora, nessa questão aqui, a gente tem que encontrar também uma independência do tempo. Então, na hora que eu fizer esse valor esperado do H-chapéu, eu tenho que fazer também a integral que vai de menos infinito até mais infinito, da posição do operador grandão posição x estrela, que multiplica o E, bom, o E estrela, esse I aqui fica positivo, I T sobre H barra, que multiplica agora o meu operador hamiltoniano, que multiplica agora eles normais, né? O x vezes o E elevado a menos IET sobre H barra. Bom, eu não preciso nem terminar e não preciso mais gastar muita energia, desculpa o trocadilho, para poder convencê-los de que isso aqui também não vai depender do tempo. Mas isso aqui tem uma consequência legal. Por quê? Veja só, na hora que eu tiver fechando esse cálculo aqui, vamos fechar essa integral e vamos ver como é que ela fica. Integral de menos até mais infinito de x estrela, tá aí, que multiplica o H chapéu vezes o x aqui. Olha, esse cara aqui me é bastante familiar. Deixa eu trocar a cor aqui. Esse cara aqui me é bastante familiar. Onde que eu vi esse cara? De onde que ele me é bastante familiar? Vamos lá em cima.
Aqui, ó. Olha ele aqui. O H chapéu vezes X é igual ao E vezes X. Ó, isso é bacana. Então vamos colocar isso lá. Vamos ver o que vai dar essa farofa. Então, esse cara aqui, ó, o H chapéu, deixa eu repetir isso aqui para ficar bem organizado aqui o nosso raciocínio, vai ser igual ao X estrela que multiplica o EX dx. Agora, o bacana é que é um número. Ele não é uma função, ele é um número, ele é um valor. Se ele é um valor, ele pode pular fora dessa integral. Então eu posso reescrever isso aqui de uma maneira ainda bem bacana. Ou seja, o valor esperado do H chapéu será... bom, eu coloquei integral rápido demais. O E fora da integral, que multiplica menos infinito a mais infinito de x estrela vezes o x normal dx. Olha, se você fez uma normalização bem feita, quando você faz x estrela vezes x numa integral disso aí tem que valer o quê? É normal. Ele tem que valer 1, não é verdade? Então, o que acontece? Esse cara aqui, ó, ele vai valer 1. E valendo 1, né, eu vou chegar à minha brilhante conclusão que meu H chapéu é igual, o valor esperado, né, do Hamiltoniano é igual à própria energia. Isso é uma conclusão legal, ou seja, a gente consegue achar alguns resultados estatísticos sem precisar fazer muita conta, ou seja, a gente consegue chegar a umas conclusões mais ou menos óbvias para isso aí. Bom, se a gente pode pensar nisso por H chapéu, a gente pode também pensar na questão do H ao quadrado, né? Como é que seria essa questão do H ao quadrado? Por quê? Pensa bem, se eu elevar esse H ao quadrado, aí você me pergunta, mas por que você elevaria esse Hamiltoniano ao quadrado? Na hora que eu for calcular a minha variância, deixa eu trocar a cor da canetinha. Na hora que eu calcular a minha variância desse H, desse operador H, que é um operador energético, espera-se que eu faça o valor do H chapéu ao quadrado, o valor esperado dele, menos o valor esperado do H apenas, que é o que eu acabei de achar, elevado ao quadrado. Esse cara aqui tá fácil, porque simplesmente eu já coloquei ele aqui, isso aqui vai valer, na verdade, é ao quadrado, né? Então, esse cara aqui, ó, ele vai valer é ao quadrado. Isso aqui não tem mais coré-coré. Agora, eu preciso achar quanto que vale esse cara aqui, ó. Para quê? Para no meu próximo item eu achar a variância. Então, quanto que vai valer esse cara aqui? Bora fazer essas contas? Então, vamos lá. Bom, se eu pego aqui, né, um operador Q qualquer, né? A gente acabou de ver aqui em cima que quando eu faço para um operador Q qualquer, eu tenho essa relação aqui, certo? Vou até copiar e levar ela lá para baixo para evitar de ficar voltando aqui em cima toda hora. Senão vocês vão acabar ficando tonto aí assistindo essa aula. Então, na hora que eu chego aqui com o meu operador qualquer, eu faço essa conta aí. Isso não é novidade para ninguém. Se eu quiser fazer agora para o H ao quadrado, para o H chapéu, o Hamiltoniano ao quadrado, eu vou ter que respeitar essa mesma relação. E como é que eu faço isso? Simplesmente na hora que eu fizer o H chapéu ao quadrado aqui, eu tenho que botar o H chapéu sanduichado. Ou seja, eu tenho que fazer essa integral, eu tenho que fazer essa integral aqui de menos a mais infinito do x complexo conjugado, x estrela, vezes o H chapéu ao quadrado, vezes o x normal dx. Bom, antes que eu inicie esse cálculo da integral, vamos prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, esse cara aqui, deixa eu mudar a cor da canetinha de novo aqui, vou colocar um verde bem clarinho. Esse termo aqui, ó. Esse termo aí, eu vou até mudar outra cor aqui, eu não vou continuar de azul não, vou agora de roxo. Depois, na hora que eu for voltar na integral, eu volto de azul novamente. Mas esse operador que está aqui, ó, esse cara aqui,
Ele simplesmente ele age dessa forma aqui, ó. Seria o H, bom, vamos colocar assim, o H2 que multiplica x é a mesma coisa de eu colocar o operador H agindo no H, operador H agindo em x novamente. Mas esse cara aqui, ó, pô, esse cara aqui já é velho conhecido nosso. Esse cara aqui, a gente usou ele aqui, né? E de onde que a gente trouxe ele? Daqui, né? Olha aí. Ele, então, vai ser o E vezes o X. Então, vamos colocar isso lá. Esse cara aqui, ó, é E vezes X. Então, na verdade, essa relação vira... vira H chapéu ao quadrado que multiplica X é igual ao H chapéu que multiplica E vezes X. O H chapéu que o operador hamiltoniano agindo em EX. Bom, mas o E, a gente já cansou de repetir aqui, o E nada mais é do que um número, uma solução, um valor, né? Eu posso colocar ele em qualquer parte dessa relação aqui, que ele não vai alterar o valor dessa relação, não vai alterar o produto, a regra do produto, né? Não é à toa que é uma regra. Então, isso aqui eu posso ainda ser mais bacana ainda, porque ele vai virar E que multiplica o H chapéu vezes X. Mas peraí, cara, eu acabei de falar H chapéu vezes X é o quê? É X. De novo. Poxa, então isso aqui vai ser o E que multiplica EX. Ou seja, o H chapéu ao quadrado de X, na verdade, é o E ao quadrado que multiplica X. Bacana, mano. Ou seja, mais uma conclusãozinha aí que dá pra gente pensar um pouco, né? Que dá pra gente falar assim, poxa, a parte que não é temporal, ela não tem uma solução trivial, mas também não é assim um bicho de sete cabeças. Dá pra gente trabalhar em cima. Agora, voltando com a nossa canetinha azul, a gente volta para a integral. Então, a nossa integral, que é essa aqui, ó, tá? Deixa eu copiar ela aqui para não gerar tumulto. Copiei, colei. A nossa integral que está aqui, ela pode então ser desenvolvida da seguinte maneira. Ela pode virar, voltando aqui a canetinha, ela pode virar então o E ao quadrado, já que o E ao quadrado é um operador de... Aliás, é um valor qualquer, né? Então, bom, vamos escrever que é melhor do que eu ficar conjecturando em cima disso aí. Aqui vai ser a integral que vai de menos a mais infinito do x estrela, que multiplica E2 vezes o x normal dx. Olha que máximo, cara. O E ao quadrado, como é um valor, pula fora da integral, então vira isso aqui, ó. Valor esperado de H2 seria igual a E2, que multiplica a integral que a gente já sabe que vai dar 1, de x estrela x normal dx, ou seja, o meu H2, ele simplesmente será dado por E2. Ótimo, maravilhoso, cara. Olha aí que bacana isso. Por quê? Porque agora dá para eu chegar aqui nessa relação e trabalhar com ela. Vamos copiar? Ó, isso aqui, que estava aqui em cima, que ia gerar a minha variância, na verdade, eu agora já tenho um valor para ela. Né? Eu já consigo achar esse valor aqui. Esse valor aqui é o quê? É 2, cara. E olha o que que vira esse furdunço aqui. Você vai falar assim, poxa, esse trabalhão todo para chegar aqui que vai ser E ao quadrado menos E ao quadrado, ou seja, 0. Meu amigo,
Zero. Você sabe por quê? Nós estamos falando de estados estacionários, cara. Estados estacionários, ele não tem certezas quando se trata de energias. Porque isso que nós acabamos de calcular aqui, ó, é a incerteza. E se você não achou incertezas, não existe incerteza no estado estacionário. Lembra lá no elétron do hidrogênio? Quando você está lá, o elétron, quando está lá na sua camada mais energética, né? Mais energética não, no seu estado fundamental, perdão, é menos 13,6 elétron-volt. Por que essa medida é tão precisa? Por que a gente sabe que essa medida vale 3,6 elétron-volt? Porque não existe incerteza associada a ela. Ele está num estado estacionário. Quando ele salta de outro estado estacionário para um outro estado estacionário, aquela energia também será bem definida. Beleza? Então, que isso fique bem claro, o princípio da incerteza ele age em tudo dentro da mecânica quântica. Tudo. Não tem perhaps. Porém, ele nos estados estacionários, eu chego na impressão que o meu tempo ele vai poder ser contabilizado sem afetar a energia. Por quê? Porque é uma solução estacionária. Beleza? Então, que isso fique bem claro aí para todo mundo. A aula de hoje para por aqui. Foi uma aula mais curta, né? Porque agora eu tô. Isso ainda corresponde ao capítulo 2 do livro do Griffiths. E esse capítulo 2 ele tem várias subseções que a gente tem que parar e trabalhar elas com bastante carinho, com bastante cuidado, critério. Porque o capítulo 3, cara, a seção 3 desse livro, ele vai ser um pega para capar. Na hora que a gente chegar na notação de Dirac, né, a gente tem que estar com isso tudo embasado, muito bem solidificado nas nossas ideias para a gente poder entender o que vem pela frente. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até a próxima aula.